Bem-vindo ao Mestre Talks, um lugar especial, exclusivo para conselheiros do Pablo Marçal. Muito bom, hoje eu estou aqui com meu amigo Mário Neto. Ele é estrategista de negócios e especialista financeiro. É isso aí. Além de ser... Você é CEO de algumas empresas, é isso? Sou conselheiro, presidente do conselho de algumas companhias. Presidente do conselho de algumas companhias. E conselheiro hoje, inclusive, do Pablo Marçal. É isso aí, uma bênção. Gratidão. Não tenho dúvida. Antes de eu ir para o tema, que é muito importante, investimentos alternativos, tem 4 perguntas aqui que eu queria te fazer. Vamos lá. E, primeiro, obrigado, Emerson, pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui Prazer com você. é meu, irmão. Mário Neto, quem é você? Vamos lá. Nascido em Campo Grande, morador de Curitiba praticamente a minha vida inteira. Em São Paulo aí há mais ou menos uns 4 anos. Hoje especialista em finanças. Casado com a Maria Vitória, uma mulher fantástica, cirurgiã dentista. Empreendedora também nata na veia, de quem eu tenho muito orgulho e admiração. E multiempreendedor, comecei muito jovem, com a primeira empresa desde os 21 anos, passando por uma trajetória grande de experiências multidisciplinares aí dentro do mercado financeiro. E o que você faz? Hoje, eu posso dizer que eu sou investidor e um grande estruturador de negócios. Estruturador de negócios, gostei desse termo. E o que te trouxe aqui? Olha, eu acho que a grande beleza de ter essa oportunidade de bater esse papo com você hoje aqui é a gente falar um pouquinho do mundo de investimentos alternativos, que é um segmento muito pouco explorado aqui no mercado brasileiro e uma faixa muito pequena da população conhece, sabe o que é, e ter essa abertura acho que é um canal excepcional para que a gente possa falar tanto de discernimento, de estrutura, legado e coração, né? Então, acho que é um pouco disso. E aonde você quer chegar? Em termos profissionais ou espirituais? Aberto. Acho que o grande plano aqui é a gente poder criar uma plataforma de negócios que elas estejam voltadas em vários segmentos, desde o segmento imobiliário, desde o segmento financeiro em si, com estruturação de fundos de investimentos de direitos creditórios, que são os FDICs, desde a estruturação de alavancagem de recursos para companhias que não têm muito conhecimento financeiro e algumas teses de tecnologia que a gente está desenvolvendo, que a gente vai lançar em breve, que são voltadas aí para perpetuar patrimônios familiares. Então, que está na esteira, logo a gente vem com essa novidade para lançar. Muito bom, muito bom. A gente vai falar hoje sobre investimentos alternativos. Muita gente não sabe o que é. A gente sabe que tem alguns investimentos, mas os alternativos, o que seriam investimentos alternativos? Investimentos alternativos nada mais são do que ativos que não são listados em mercados regulados, em bolsas de valores ou em títulos que são listados. Então, o mercado americano e o mercado europeu, os investimentos alternativos, eles são muito conhecidos há muitos anos por conta do conhecimento maior da população do que se respeita à educação financeira. Então, educação que nós não temos aqui. Que a gente não tem, infelizmente, no Brasil. Então, acho que tem uma avenida muito grande de crescimento. Então, o que são os investimentos alternativos? São desde investimentos imobiliários, investimentos em crédito, seja privado, público, legais, de várias vertentes, agronegócio, infraestrutura, tudo que move a economia de um país. Investimentos, de fato, em agronegócio ou em ativos de infraestrutura, tecnologia, recursos naturais. Então, todos esses nomes são chamados de classes de investimento dentro da caixinha do investimentos alternativos. Que ele pode ser através ou de uma participação societária, que é o que a gente chama de equity, ou através de uma operação de dívida, né, que são chamadas de dívidas estruturadas. Então, esse é o mundo do investimentos alternativos. Então, pouca gente conhece. Hoje, para você ter noção, a gente só tem 2% da população brasileira que tem investimentos alternativos na tua carteira, no teu portfólio de investimentos. E a maior parte dos empresários, que são empresários de médio porte, eles desconhecem todas as ferramentas que são possíveis nesse universo que podem potencializar teu negócio, seja para maximizar teu resultado, seja para
melhorar a tua estrutura patrimonial ou trazer uma ferramentaria ali de legado para a tua família. Então, Legal. hoje é muito pouco conhecido. Legal. O pessoal, no Brasil, o investimento é basicamente os padrões, né? É isso aí. Inclusive a classe média baixa, acredito que só existe a poupança. Ainda Né? assim. Um absurdo. Ainda assim. Só para você ter um É dado... um investimento negativo, né? Que a maioria não sabe. Que a cada mês está perdendo valor. Investimento negativo. Quando você coloca a poupança descontada a inflação, você fica com déficit. Com quase nada, né? Ou até negativo. E eu acho que o principal ponto de fazer difundir esse conhecimento sobre investimento alternativo é que você pega a maior parte da população, eles estão em CDBs. Né? Então, ele está sendo muito operado, nada contra, né? Mas ele, na maior parte das vezes, ele está sendo operado pelo gerente do banco dele. Que seja o gerente ou o assessor de investimento, esse cara ele é motivado à comissão. Sim. Ele não é motivado a desenvolvimento do patrimônio, da construção de ativo daquele cliente. Ele é motivado em receber no final do mês. E pôr no bolso. Inclusive, ele tem metas, né? Isso é complicado. Tem metas, e metas agressivas. E hoje, principalmente, o assessor de investimento, a grande maioria não tem remuneração fixa. Então, como ele tem remuneração variável... Aí ele depende do que fizer. Ele precisa vender. Então, nesse caso, quando ele precisa vender, ele meio que... Você fica um pouco refém, né, de taxas que ele te coloca. Nem sempre são as melhores. E olha, não é só a questão da taxa. Tem um ponto que é super importante no investimento alternativo e eu falo muito disso na minha conta. Até quem quiser, Mário Neto Investe no Instagram. Eu venho trabalhando muito para desmistificar a sopa de letrinhas, né? Que o mercado financeiro você tem uma série de terminologias que acabam sendo difíceis para a população comum. Então, eu venho fazendo um trabalho há algum tempo já, educacional mesmo, para desmistificar isso. E o grande ponto hoje não é só a taxa, é o risco. Então, a gente viu casos recentes aí de taxas maravilhosas, promessas de retornos altos e bancos quebrando. Então, e sendo intervidos aí pelo Banco Central. Né? Então, hoje o ponto não é só o retorno, é o risco. Sim, o risco eu acho que é o pior. É que quando a gente imagina que o investimento é feito por uma carteira dentro do banco, que o risco você está um pouco mais tranquilo, né? Mas nem sempre também, né? Esse é um ótimo ponto que você trouxe, Everson, porque a maior parte das pessoas ela acha que por o produto estar sendo vendido por uma grande plataforma ou por uma grande placa bancária, ele está coberto por segurança, mas na realidade ele está correndo o mesmo risco que um investidor profissional estaria correndo. Bom saber disso. Então, falta muito conhecimento. As pessoas não é porque está sendo vendido pelo teu banco. Você tem que ir lá, olhar o regulamento, olhar o prospecto de risco das operações, entender aonde que você está colocando dinheiro, quem que é o gestor que você está investindo, qual que é a taxa da operação, quanto que o banco está ganhando, porque hoje é público, tem que mostrar. Sim. Então, quanto maior a taxa de distribuição, você pode ter certeza que pior é o produto. Sim. Então, ou maior é o risco. Então, são essas coisas que é o nosso propósito hoje, de trazer um conhecimento mais qualificado para essa população que não tem. Exatamente. Por exemplo, o que você faz? Você ajuda o investidor a tomar decisão? Você investe por ele ou você ensina ele a base de todo esse conhecimento que você já tem? Então, até recentemente, eu investia para o investidor. Desenvolvia boas oportunidades de investimento, boas teses de investimento, analisando risco, estrutura, quem são as pessoas, aonde o capital vai estar indo, como o capital volta, dimensionando todo esse ambiente. E aí, trazendo isso como uma boa alocação de investimento para grandes famílias ou para investidores institucionais. Legal. E daqui para frente, nessa nova jornada, além de fazer isso, vou começar a trabalhar também, a educar o investidor, que às vezes ele ele está num nível muito grande de um private banking para ter esse nível de sofisticação, e embaixo aqui no varejo ele não tem esse tipo de conhecimento. Então, é trazer um produto de qualidade, com uma linguagem simples e educacional. Que legal. Perfeito isso, irmão. Perfeito isso. Agora, você fez uma observação sobre banco quebrar, né?
Mas, cara, as taxas oferecidas eram muito altas. Isso era... Então, assim, qualquer um que lê um pouquinho já sabia que não ia longe. Concorda ou não? Concordo. Tem como. Não existe mágica. A gente sabe que existem taxas melhores e boas, lugares melhores para investir, mas tem um limite, né? A gente sabe que tem um limite que você consegue atuar. Não tem como passar muito disso. E o que é o mais engraçado, Emerson? As pessoas, elas são, principalmente no Brasil, elas são muito atraídas pelo alto retorno. Por isso que tem muita gente que cai em golpe de pirâmide financeira, que cai em golpe de pirâmide de criptomoedas, porque elas não entendem o produto, elas não buscam informação, elas acabam não tendo conhecimento técnico para entender se aquilo é seguro para ela ou não, de fato. Porque, assim, todo investimento tem risco. Todo. Só que você vai dimensionar se ele tem mais risco ou menos risco. É o ganho também. E a taxa a balança, variável é isso. Então, o grande problema foi a venda da segurança e um produto onde tinha risco. Então, eu acho que esse é o ponto. Claro, tem muitas pessoas que investiram dentro da margem de segurança do Banco Central ali, do FGC, e tiveram o teu capital protegido. Mas eu vou te contar uma história interessante. Eu vou dar um exemplo. Uma taxa de 150 do CDI. Teve um determinado banco que foi intervido num determinado mês. Quando tem intervenção do banco, que muita gente não sabe, a tua rentabilidade naquele título corta. Você para de ter rentabilidade. Enquanto ele está independente. Independente. Você para de ter rentabilidade. O que acontece? Essas pessoas levaram de 3 a 4 meses para receber do FGC. Sabe o que aconteceu? Acabou, perdeu tudo. Elas perderam toda a rentabilidade. O extra, elas receberam praticamente o CDI. Porque 3 a 4 meses sem ter nenhum retorno, corroeu todo aquele prêmio de risco que ela estava correndo. Que loucura. Pois é. E também a gente tem um problema, né? Que essa segurança que tem, ela, se não me engano, é um valor muito baixo. Acho que é 250 mil. 250 mil, então. Quer dizer, então isso é só para pequeno investidor e ainda assim, só para o público entender, já que você quer dar essa é interessante falar. A pessoa tem um investimento, então ela sabe que ela está segura até 250 mil. Mas se muitas pessoas, todos que fizerem até 250 mil, estão segurados ou não? Depende do número. Estão segurados. Acabou. Até 250 mil por CPF. Acabou. No seu CPF, se você tiver até isso, você vai receber. Você vai receber. Demorando ou não. Como é o recebimento disso? E aí tem um outro ponto que às vezes as pessoas... É bom as pessoas saberem. Não é muito investimento alternativo, mas é um pouco de conhecimento aqui. Você aplicou 250 mil reais, que é o teto. Na época do resgate, se você tiver 300 mil para receber, corrigido, você só vai receber os 250. Então, o segredo em aplicações tem de que banco ser médio menos, tem que ser de 100 a 150 mil reais. Você tem que fazer a conta ao longo do período para você ter a proteção do principal mais juros dos 250 mil. Senão, além disso, você também perde toda a rentabilidade do período. Sabe o que é legal falar? Que é bom as pessoas entenderem também e verem. Normalmente, acho que todos nós corremos riscos e já perdemos dinheiro em algum negócio em algum tempo. Eu acho que você já deve ter feito maus investimentos lá atrás. Sem dúvida. Eu também. E as pessoas acham que ela só vai perder se ela não sabe nada e entra de qualquer jeito. Não, você precisa saber o mais possível. E ainda assim, tem que tomar muito cuidado, porque o risco é imenso. Eu investi uma vez num banco também, a taxa estava bem interessante. Quer dizer, bem interessante para o mercado ali, mas não era absurda. Mas eu achei que estava bom demais e bobeei, né? Às vezes a ganância te pega um pouquinho. Deu trabalho, viu? Deu trabalho. Deu trabalho para conseguir. E eu ainda consegui, mas aos poucos e com muita paciência. Hoje ainda está mais rápido. Então, esses bancos que foram liquidados agora, o prazo médio de pagamento do FGC foi na casa de 3 a 4 meses. No passado, levavam-se anos. Então, aí tá louco. Histórias muito tristes aí do passado. Né? Hoje, o que você considera hoje um excepcional investimento alternativo, já que é a sua praia? Olha, vamos lá. Eu acho que existem 3 Depende de nível. Eu estruturo operações de investimento tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Legal. Hoje, nos Estados Unidos, a gente está com um mercado muito intenso no mercado imobiliário e de tecnologia.
Eu estou mais posicionado em imobiliário, que são os real estates nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Quando você fala em mercado imobiliário, você está falando em tijolo ou não? Tijolo. Tá. Tijolo. Tá. Então, a indústria nos Estados Unidos ela é completamente diferente daqui no Brasil. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Só que acontece, os fundos que são listados em bolsa, eles estão com uma compressão de taxa muito grande. Como está tendo muita entrada de liquidez nesses fundos, os fundos estão se valorizando muito e aí o nível de retorno está se comprimindo. Então, aonde que são as melhores entradas hoje? Em ativos que serão adquiridos por grandes fundos daqui a 2 a 4 anos. Tá. Porque são os negócios onde você consegue gerar valor, seja na construção, ou seja, na melhoria daquele ativo, num retrofit, ou de fato numa construção, olhando sempre ativos com renda imobiliária, seja um multifamily, que são multipropriedades residenciais, seja num data center, que você tem contratos de longo prazo, seja imóveis de varejo, que você tem múltiplos inquilinos, que são os tenants lá nos Estados Unidos, com grandes marcas, CVS, Starbucks. Então, você tem condição hoje, você tem acesso para comprar esse tipo de ativos nos Estados Unidos. Entendi. E a grande beleza é que lá o que existe é uma compressão de taxa. O que significa isso, Mário? Compressão de taxa. Você compra imóveis pela renda imobiliária e não pelo valor do tijolo. Então, quanto que esse negócio está pagando hoje ao ano de aluguel? Esse negócio está pagando hoje 5, 6% ao ano em dólar. Então, hoje você 0,5% ao mês em dólar. Em dólar. Então, hoje você tem ativos bons que você consegue comprar nessa casa ainda. Só que isso vai cair. Por quê? É uma curva inversa. O mercado não tem jeito. Né? Taxa de juros caiu, o aluguel também cai. Valoriza o ativo imobiliário. Porque o aluguel ele é um prêmio sobre a taxa de juros. Então, como os juros nos Estados Unidos tendem a ter uma queda nos próximos períodos, o valor dos imóveis vai subir. E aí você tem uma ultra liquidez que você não tem no Brasil. Então, você, depois de desenvolvido esses ativos, você tendo uma boa carteira de renda, você tem um universo hoje de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que são os fundos de pensão americanos, que precisam sustentar as pensões das vovozinhas e dos vovozinhos, e dos grandes fundos que lá nos Estados Unidos existem, que são os endowments, que são fundos de universidade, que investem aquele monte de dinheiro que eles receberam de doações dos alunos, de instituições e etc., que eles aplicam de forma muito ostensiva em investimentos alternativos. Então, tanto os fundos de pensões americanos quanto os endowments, que são os fundos de faculdade, o portfólio médio em investimentos alternativos é de 50%. E aí, se você pega aqui no Brasil, os fundos de pensão podem investir no máximo 5%, 10%. Entendi. Por quê? Porque teve muita roubalheira com os fundos de pensão no Brasil, falta de governança, de preparo, aquela coisa toda. Mas pelo que você está falando, então, nosso mercado que já era promissor e ainda com segurança jurídica, né? Então, a pergunta é, fácil para quem está aqui no Brasil investir lá fora? Né? Hoje é tranquilo, né? Com a assessoria correta, claro. Para quem não conhece, não tem experiência, mas com a assessoria correta, através das pessoas certas, dos bons gestores, hoje faz todo sentido. Bons gestores. Né? Porque a segurança é muito maior, né? Sem dúvida. Hoje está complicado aqui. É uma coisa que um amigo meu sempre dizia, faça aquilo que você sabe fazer, não aquilo que você não sabe. Se você não sabe, faz com quem sabe fazer. É isso aí. Esse é o segredo para reduzir tempo de qualquer coisa na vida, para melhorar. Tem um mentor, tem alguém do seu lado que tenha conhecimento sobre o assunto que você quer ou que já fez o percurso que você quer fazer. Não faz sentido ser diferente. Que legal. E quando você fala em tecnologia, você está falando em ações, por exemplo, tipo Apple, tipo isso? É isso ou não? Não. Investimentos alternativos são aquelas empresas que não estão na bolsa. Ah, entendi. Ótimo. Ou seja, são as empresas que estão naquela fase. Então é que está embrionária. Estão crescendo, já amadureceram e pode ser que daqui a pouco elas abram capital. Então, que estão nessa fase de convergência. Então, é como se fosse o investimento alternativo, são os fundos que investiram na Apple, que foi o primeiro investidor que deu $500 mil para a Apple, quando a Apple estava lá na garagem. Então, isso é um investimento alternativo. Quem hoje estaria nessa lista? Tipo Anthropic, algo assim ou não? Ou eles já passaram disso? A Anthropic é uma empresa ainda privada,
Então, que ainda não está listada. Ela ainda é privada, então ela ainda se qualifica como investimento alternativo, que seria uma empresa de tecnologia. Isso aí. Então, mas ela já está num estágio maduro. Então, dentro de uma fase, do estágio sim, de uma ela já startup, está. Já é uma realidade. Ela já é uma Não realidade. financeira ainda, mas para equity, vixe. Ela já é. A última rodada dela foi 800 bilhões de dólares. Então, como é que foi? A última rodada de capitalização nela avaliou ela em 800 bilhões de dólares. Bilhões. Bilhões. E é isso, né? E ela veio para arrebentar tudo mesmo. Veio para arrebentar. E o interessante é que o mercado de tecnologia, você tem essa curvinha de crescimento, né? Então, a empresa... O primeiro cheque é o que a gente chama que é o investidor anjo, que é o que acredita na ideia. Aí depois você tem o segundo investidor, que é o seed, que ele já deixou de ser ideia, você já tem um produto, você já está vendendo. Aí você tem o segundo investidor, que é o seed. Aí depois você tem as séries. Série A, B, C, D, E, F. Que aí é a curva de crescimento da companhia. Então, quanto mais a companhia cresce, mais o valuation dela cresce, mais os cheques crescem. E aí você vai agora uma pergunta. A gente sabe que no tijolo o risco é pequeno. Mas na tecnologia, com esse surto de tecnologia, assim, que todo dia a tecnologia está se desenvolvendo tão rápido. Antigamente os lançamentos eram em períodos maiores. Hoje é quase que diário. Isso torna esse tipo de investimento um risco muito maior? Depende de como você vai fazer. E a resposta é muito simples. Não só em tecnologia, mas em qualquer negócio. Em tecnologia em especial, você tem algumas regrinhas que você precisa analisar. Legal. Primeiro, esse sócio, ele tem dedicação exclusiva no negócio? Isso é a primeira pergunta. Se você pega uma empresa de tecnologia onde o sócio tem mais de uma atividade, se ele tem mais de uma atividade, experiência própria. Eu já investi numa empresa que eu perdi dinheiro porque não era a única empresa do cara. O cara tinha outros negócios. Então, assim, aí é a desfoca, principal dor. Né? Tira o foco. Então, você tem que investir em empresas de tecnologia onde a vida, o ar, o coração da empresa é o cara. É onde ele bota a alma dele, é onde ele faz o negócio acontecer. E tem uma estatística de uma gestora aqui do Brasil que faz relatórios belíssimos há muitos anos, que as empresas que são lideradas por founders, que são sócios, né, que tocam a empresa, criam ideia, o êxito de sucesso dela é muito maior do que o êxito de empresas tocadas por executivos. Eu não tenho dúvidas disso, porque é que a gente sabe que é uma outra pegada, né? A gente tem um executivo à frente de uma empresa para te dar uma liberdade ou para crescimento em outras áreas. Mas não tem dúvida que uma empresa gerida pelo seu fundador ou por um dos sócios é outra história. Até redes, por exemplo, o McDonald's. O conceito deles venderem a franquia, apesar que a gente sabe que o negócio do McDonald's não é as lanchonetes, né? Mas falando de lanchonete, eles vendem uma franquia, mas em contrato o dono tem que estar presente na loja. Perfeito. Ele não pode fazer um investimento onde ele só vai fazer o aporte financeiro e vai colocar um gerente, alguém para cuidar. Não funciona para eles. Depende de como ele investe. Não, eu digo, mas é uma ideia, a ideia está certa deles, né? O pensamento, que é mais ou menos o que você falou. É isso, os McDonald's, todos eles, não só o McDonald's, o Starbucks também. Sim. Ele trabalha com o conceito do sócio-gerente. Então, o que é o sócio-gerente? Ele tem a participação no resultado do negócio e ele está 100% alinhado a fazer aquele negócio acontecer. E isso não acontece só nessas redes de sucesso, mas acontece também em algumas empresas de tecnologia, principalmente. Sim. É uma regra que é o que a gente chama dos stock options, né? O que são os stock options? São as opções de compra de participação. Que os melhores executivos da companhia, que são contratados, que não são os fundadores, eles entram num programa para que eles se tornem sócios da companhia. E aí esse programa, normalmente, cada empresa tem o seu, mas ele é dividido normalmente em 4 a 5 anos. E aí, a cada aniversário que você passa na empresa, você tem direito a exercer uma cota-parte daquela opção. Exemplo, um programa de 5 anos, você pode exercer 20% ao ano. Então, se você vai receber 1% da empresa, você vai poder exercer 0,2% das ações daquela companhia a cada ano. Então, você vai fazer de tudo para fazer aquele negócio acontecer, porque você tem o espírito do dono. Você não teve essa oportunidade com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família. Então, você vai dar o sangue para fazer aquele negócio acontecer. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né? Para qualquer empresa, né? E principalmente para
quem montou esse sistema foi muito inteligente. É assim que funciona. É isso. É o partnership, né? É o partnership. E você, quando você vai... quando você dava, né? Você disse que hoje você já não está dando mais essa assessoria de investimento, né? Mas quando você fazia, você avaliava tudo isso dentro da empresa para decidir para onde ia esse investimento? Sem dúvida. O principal ponto quando eu fazia consultoria no passado, ela não era uma consultoria especificamente de investimento. Muitos e muitos e muitos anos atrás foi quando eu era ainda um jovem gestor de investimento. Mas nos últimos 16 anos eu venho atuando já com investimentos alternativos. Então, legal. O meu trabalho como consultoria no início ele foi muito voltado por preparar empresas para o evento de liquidez. Então, estruturação da empresa, controladoria, governança, ensinar o sócio a não ser dono, que existe um animal na empresa, que é o que quebra a empresa, que é o dono, que é a mistura do acionista com o executivo. Tem muitos que têm que ser afastados da empresa, e que são, né? São, né? São afastados. Então, a maior parte dos empresários brasileiros, ele não consegue separar o papel dele de executivo e de acionista. Então, ele pensa no caixa dele, ele não pensa na empresa. E as empresas quebram por caixa, não por patrimônio. Então, eu fiz esse trabalho por muitos anos de ajudar os empresários a mudar o seu mindset de enxergar a empresa como um investimento, mesmo que ele fosse executivo. E se ele não fosse competente o suficiente, ele colocasse alguém mais competente do que ele para tocar. Faz todo sentido. O empresário brasileiro é diferente, né, do empreendedor norte-americano ou de outro país. Na verdade, ele vai meio ao toque de caixa, sem conhecimento muito, indo meio pelo instinto. E só que ali na frente, quando ele deveria colocar a casa em ordem, ele continua, tá dando certo, ele acha que está dando certo, né? E vai tocando. É mais ou menos assim, né? Sem dúvida. E o que você faz, cara, eu vejo tão grande o que você faz, quando você fala de... Agora você está migrando para ensinar sobre investimento alternativo. Cara, você vai deixar órfão tanta empresa aí que depende do seu conhecimento, pelo que você falou, pela experiência que você adquiriu nesse período. Cara, a sua experiência empresarial é muito grande. Você conhece como funciona uma empresa e também como ela deve funcionar. Perfeito. Né? E por que não usar esse conhecimento? E até um pouco além, Emerson. Acho que não... É um pouco do transbordo, né? Então, legal. O conceito hoje não é só falar do investimento alternativo. Tá. A ideia hoje é que a gente... Eu trazer você um pouquinho mais perto. Esse microfone é direcional. Eu não sei como está o seu áudio lá. Boa. Vamos lá. Então, a ideia hoje não é falar só sobre investimento alternativo. É também ajudar as famílias primeiro, a proteger teu patrimônio. Então, ou seja, eu já vi muita história triste de famílias que começaram com os avós, que foram ultra empreendedores, porque o brasileiro ele tem uma qualidade excepcional de destaque mundo afora. O brasileiro ele é fera, ele faz de um cotonete um shopping center. Então, ele se vira, ele vai atrás, ele faz acontecer e às vezes ele peca porque ele não soube deixar o legado. Então, verdade. Uma das principais dores que eu vejo hoje é a família que está sendo desconstruída porque o patriarca, que foi um fera, foi um cara maravilhoso, com um coração belíssimo, não soube fazer uma passagem de bastão equânime para os seus herdeiros, não deixou uma estrutura adequada para os seus herdeiros. E aí, quando vem um falecimento, vem um inventário, vem aquela confusão, a família se quebra, existe briga, transtorno. Então, eu acho que um dos principais pontos com o investimento alternativo não é só trazer estrutura, entender o nível de discernimento que existem hoje nas famílias e apoiar elas a deixar um legado, de fato, para os seus herdeiros, que não é o patrimônio. Não, com certeza que não. Você falando aqui, eu comecei a imaginar esses primeiros, né? Na verdade, a maioria deles eram europeus que vieram para cá, né? Acho que muitos portugueses, muitos italianos, árabes, que são guerreiros, árabes, muitos, né? Turcos também um pouco, que são muito guerreiros, né? Muito aguerridos. E talvez assim,
ou que tenha um pouco mais de conhecimento de negócios assim mais a fundo, talvez o turco, né? Talvez o árabe, né? Mas português e italiano é braçal, né? Vamos dizer assim, é aquele cara que faz o que precisa ser feito para a coisa funcionar. E a parte do legado tem a ver com conhecimento, né? Adquirir algum conhecimento para poder... Eu já vi muitos casos iguais a esse que você falou, e pior ainda, ele tinha tanta coisa que não sabia nem que tinha, não tinha documento, a família ficou totalmente perdida, porque tinha tantos imóveis locados, e maioria locado de boca, sem saber por onde, sem saber onde tinha documento, e sabia que tinha muita coisa, sabia que era dono disso, daquilo, e não tinha nem como comprovar, depois que a pessoa se foi repentinamente. Isso acontece também, né? Acontece muito. É não preparar justamente esse legado e deixar tudo organizado, né? E o pior, Emerson, que às vezes as pessoas elas acham que elas precisam estar doentes para começar a preparação da estrutura do legado. Aconteceu um caso triste que uma pessoa da minha terra natal, com 48 anos, faleceu dormindo, ataque fulminante do coração. Então é normal. Deixou a esposa com 2 filhas para trás. Sabe qual que foi o nível de preparação que esse cara deixou para a família dele? Não. Nenhuma. É. Porque uma pessoa que até então era saudável, próspera, uma família linda. Então, você não tem esse nível de preparo. Então, a maior parte das pessoas, elas não tem preparo antecipado para deixar legado para tua família. E o legado, ele não é só você fazer um testamento. Não é só você fazer uma holding. Ela é muito mais profundo do que isso. Né? As pessoas não sabem nem o que é holding. Não, a maioria é um absurdo, né? O Brasil precisa evoluir muito nessa área. E que legal, quando você fala que isso é sobre transbordo que você quer fazer, eu acho muito interessante isso. Tem muita, quer dizer, muita não. É quase que a maioria da população precisa aprender sobre isso, sobre investimento, a importância disso, sobre investimento alternativo, que é o que você mais fala, mas também sobre proteger patrimônio, sobre o básico, né? Como você disse, uma holding ou que seja um testamento preparado, organizado, porque a gente só sabe o dia que vem, né, irmão? O dia que vai... Sem dúvida. E não só isso, quando você vai embora, você acaba deixando um problema gigante para a família. Porque você tem imposto para pagar, a família não tem, às vezes, caixa para assumir os impostos, porque tem muitas vezes que é muito patrimonialista, a vida inteira muito patrimonialista, e na hora que falece, a empresa não tem caixa nem para pagar o ITCMD, e aí deixa um grande problema para a família. Então, acho que o legado, ele é pensar na família desde o início, né? De pensar uma sucessão não só patrimonial, mas uma sucessão de caráter, uma sucessão de princípio, realmente de ensinamentos, né? Principalmente bíblicos. Esse conhecimento você vai passar também? Vamos lá. Esse sim, esse vai ser importante. Esse vai ser o coração do negócio. Legal. Então, E eu fiquei sabendo que você vai fazer um evento também, dia 19, vai estar participando de um evento sobre prosperidade exponencial, aqui na plataforma internacional em Alphaville. É isso aí. É isso. E o que vai ser isso? Como que você vai ajudar as pessoas na prosperidade, sobre tomar decisão e ser próspera? O objetivo vai ser a gente falar decisão em finanças, como mudar a sua vida. Então, é trazer pontos chaves que as pessoas, às vezes, elas não olham no seu dia a dia, que elas podem tomar decisões rápidas, mudar a sua vida, transbordar a sua família e transbordar aqueles que estão em volta de si. Então, é dia 19 agora. Próxima terça-feira. A partir das 19 horas, plataforma global. Olha nas redes sociais aí. Rede social sua, Instagram, Mário Neto Invest. @Mário Neto Invest. Acessa lá que vai ter alguma coisa lá e você vai poder acessar muito mais conhecimento. Agora uma pergunta. Pergunta do mestre agora. Vamos lá, professor. Uma pessoa com uma renda baixa, ainda assim, consegue investir parte do seu capital? Excelente pergunta, Emerson. E é nisso que eu estou trabalhando agora também. Legal. De trazer o investimento alternativo não só para as grandes famílias, mas fazer também a democratização do investimento alternativo. Boa, então, gostei. hoje, com R$500, vai lá no meu Instagram, falei sobre isso essa semana. R$500. Com R$500 você consegue comprar ativos, você consegue comprar um pedaço de um prédio.
Então, Olha. não só através de fundos imobiliários que são listados, mas você também tem outras ferramentas através de tokenização de ativos. E você consegue investir não só no Brasil, mas também no exterior. Então, hoje não importa o quanto você tem a tua decisão de você começar a mudar o teu patrimônio. Porque o dinheiro no banco não é aquilo que vai fazer a tua vida crescer. Não. Todas as grandes famílias crescendo e investindo em mercado real, que é o mercado de investimentos alternativos. Que legal isso que você vai fazer, irmão. Aí gostei, hein? R$500. Aí eu quero saber disso, porque tem que pôr dinheiro aí para rodar. O dinheiro ele tem que movimentar, ele tem que... não pode ficar parado, né? É a parábola dos talentos, né? É isso aí. Sem terra, até de você, até isso vai te ser tirado. Então, e a gente precisa reservar uma parte, não importa quanto você ganha, um percentual do que você ganha tem que ser direcionado para investimento. Concorda com isso? É isso aí. Se você não investir na tua família e no teu futuro, você nunca vai sair do lugar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o investimento alternativo, ele é o que realmente vai te dar estrutura patrimonial. O investimento financeiro, eu diria que ele é uma manutenção do teu patrimônio. Boa. Seja em fundo imobiliário listado, seja em ativos de liquidez, em crédito privado, isso ele vai te trazer uma renda extra. Mas o que de fato vai te trazer patrimônio é o investimento alternativo. Boa. É o que vai te trazer construção patrimonial. Legal. Vamos dar um presente para o público aí? Claro. Então é o seguinte, ó, o presente vai ser o seguinte, prepara aí, presente para vocês aí, ó. 3 investimentos que você deve correr. E não fazer. Não, esse tem que correr. Fecha o olho e corre. Uau. Isso para quem não tem conhecimento. Claro que uma pessoa com conhecimento pode, desses 3, um ou outro pode entrar. Mas quem não tem conhecimento, 3 lugares que ele não deve entrar. Primeiro, CDBs que estão muito altos. Se o CDB está acima de 150% do CDI, 140% do CDI, fuja. Alerta ligado. Alerta ligado. Segundo, investimentos em... Isso é meio óbvio, né? Mas em pirâmides, né? Então, seja... Parece óbvio, mas não é. As pessoas ainda investem. Vendas fáceis que te prometem rentabilidade acima de 5% ao mês. Esquece. Fuja. E aí, principalmente, hoje tem muitas ofertas de investimento que você vai ver 2% ao mês, 3% ao mês, não tem risco, é garantido. Quando falarem para você que não tem risco e que é garantido, corre. Fuja, porque tem risco e não é garantido. É isso. Legal. Ó, primeira parte do presente, você foi 50% só. 3 investimentos, então, que você deve correr. Primeiro, pirâmide. Cara, se você ainda confia em pirâmide, você vai nessas reuniões aí e acha que sua vida vai mudar... Esquece. E hoje tem pirâmide até de energia, tá? Tem de cripto, tem de energia, tem de tudo. Corre. Aí, CDB você falou, né? CDBs acima de 150%. Isso que eu ia falar. Então, acima de 140, ele falou que tomar cuidado. Acima de 150, corre sem olhar para trás. Aí você falou, o terceiro que você falou foi justamente investimentos que te oferecem 5%. Cara, eu não sou especialista, eu estou longe disso. Mas, cara, não precisa nem ser 5%, cara. Se o cara te oferecer 3% de uma coisa, e sem risco. Acende o alerta. Não, sem risco, então, você tá louco. Aí tem que correr mesmo, sem olhar para trás. Muito bom essa primeira parte. Mas a segunda parte, a pessoa não tem conhecimento, não entende de mercado, mas 3 investimentos que fala, cara, esse dá para fazer, esse você pode fazer. Primeiro, debêntures incentivadas de infraestrutura. É um ativo que qualquer investidor consegue encontrar em corretora. É um ativo que tem volatilidade, tem risco, mas você está incentivando o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. O segundo ponto são ativos incentivados. A pessoa física não paga imposto de renda. Então, não paga imposto de renda. Então, legal. Ainda ele é incentivado. Tem um limite? Não, sem limite. Cara, então não vale a pena você investir nela como empresa, né? Não, você tem que investir pela pessoa física. Tá. Ou por que a gente chama quando você está num determinado patamar, por carteira administrada. Mas sempre direto na pessoa física para você poder ter esse aproveitamento do benefício fiscal. Então, a empresa ela possibilita ela captar uma taxa mais barata,
Porque como você não vai pagar o imposto, essa taxa sem o imposto para você equivale a uma taxa muito maior muito que maior, uma taxa com certeza. de mercado por conta Essa é uma da excepcional dica. então, Quase ninguém sabe. tem boas empresas hoje que são emissoras, desde a área de saneamento, área de energia, na área de rodovias. Então, você fazendo uma boa análise de risco, a maior parte dessas empresas elas têm rating, então só uma filtragem mais básica para quem não tem muito conhecimento, é buscar um rating que seja mais elevado. Claro, mesmo assim tem risco, né? Então deixando muito claro, mas você está investindo num ativo que no longo prazo vai te dar um retorno aí acima do que uma aplicação financeira tradicional. Né? Sempre olhar a longo prazo, tá? Nunca olhar no curto prazo. O segundo são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, hoje, como a taxa de juros está muito alta, existe uma compressão potencial de taxa aqui no Brasil, para quem quiser investir aqui no Brasil, ou fora, existem algumas casas que já estão fazendo tokenização de ativos para investimento fora do Brasil também, em investimentos imobiliários. Então, como a taxa está muito alta, hoje os valores dos tijolos estão comprimidos. Então, quando a taxa de juros cair, isso vai abrir uma convergência e o valor patrimonial desses ativos vai crescer. Então, além da renda que você tem de acordo com aquele fundo que você investir, você vai ter uma valorização patrimonial daquele portfólio. De novo, tem risco, tem volatilidade, sempre olhar com horizonte aí de longo prazo também. Legal. E por último, a gente não poderia deixar de falar, é muito pouco conhecido no Brasil ainda, mas são os fundos de investimento em crédito legal. Muita gente conhece só por precatório, né? Pô, vou investir em precatório. Mas existem várias classes de direito creditório judicial que, às vezes, elas têm um fator de liquidez melhor do que o do precatório, porque o precatório você recebe em 10 anos, 15 anos, dependendo se é estadual, dependendo do estado, mais de 20 anos. Então, existem algumas teses específicas que são retornos mais rápidos, já até 2 anos. Que legal. E, na ponta, você ainda vai estar fazendo um trabalho social, que você vai estar ajudando, você vai estar financiando uma pessoa que entrou com uma ação contra um SUS, que precisava de um auxílio para fazer uma cirurgia, ou de uma pessoa que teve ali um acidente de trabalho e não consegue mais trabalhar, e ele acaba entrando com uma ação contra o INSS. Então, são créditos ele recebe através ao disso. governo federal. Que legal. Interessante isso, hein? A gente sabe que a Justiça do Trabalho, ela busca até onde não tem, né? Mas parece que encontraram uma porta aí para fazer de uma forma interessante, né? Sem dúvida. É uma forma de financiar aí... Muito bom, gostei. Esse sistema para que essas pessoas lá na ponta que tem esse tipo de necessidade consigam buscar os seus direitos e receber lá as suas indenizações. Legal. Uma questão interessante. Você tem consciência, pelo conhecimento que você tem, que deu para perceber que é muito vasto. Só que quando o conhecimento ele passa de um nível, isso faz parte de você, né? Você vive isso há muitos anos, então isso faz parte de você. Muitos termos técnicos que você acha a coisa mais simples, é muito clara na sua mente, que as pessoas lá têm muita dificuldade de entender e que para essa nova modalidade que você pensa em transbordo, você vai precisar ajustar essa sua linguagem, não a sua linguagem, mas você vai ter que ajustar a comunicação com essas pessoas para que elas entendam exatamente o que você está dizendo. Porque ainda assim, aqui, a gente pegando bem leve, ainda assim, com certeza, as pessoas ali ficaram. O que é isso, né? Você tem essa consciência? Com certeza. Que legal. Porque toda vez que eu uso um termo técnico, eu explico o que é. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, o nível de conhecimento de finanças ele é muito raso no mercado brasileiro. Para você ter noção, pessoas que são homologadas como ou planejadores financeiros, ou como gestores, ou como consultores de investimento, que são os níveis mais especializados do mercado financeiro, eu te diria que a gente tem 8 mil profissionais no Brasil. 10 mil profissionais no Brasil. Então, quase nada. Você tem um número muito pequeno de profissionais. Muito pequeno. Claro, e os assessores financeiros você tem muitos, mas ele acaba não tendo um nível de especialidade tão grande como um gestor, como um consultor, um CFP, que tem um nível de preparo
e de estudo também muito mais robusto para que ele possa obter esses credenciamentos e etc. Legal. Então, É um mercado a ser desbravado aqui no Brasil, né? muito, demais. Gigante. Então tem campo demais. Emerson, vou te dar um dado. Hoje, só 2% da população brasileira investe em investimentos alternativos. Caraca, é muito baixo. É muito pouco. Se você comparar com os Estados Unidos, a média de investimentos alternativos no portfólio do americano ele é entre 40% e 50%. Caraca. Então, a gente tem aí Imagina o que 20 tem vezes para crescer. Que louco isso, irmão. Você pretende ajudar essa fatia do mercado mesmo, que tem uma renda menor, e você vê potencial nisso? Você acha que além disso, você acha que se a gente tivesse na escola, ensino sobre investimento, poderia começar a mudar a cultura do nosso país? Porque, veja bem, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Investimento você não aprende. Né? Não aprende. Você acha que desde pequeno poderia mudar a cultura e a ideia e mudar isso no brasileiro? O que você acha? Eu não tenho dúvida. Eu acho que além de finanças, a gente deveria ter empreendedorismo nas escolas desde a infância. Não tem nem dúvida. Porque uma coisa anda atrelada com a outra. O trabalho de você ser empreendedor, de você desenvolver, de você vender, ele também tem que ser atrelado a gerir o recurso. A reinvestir e a olhar risco. Porque o investir não é só você colocar o dinheiro e cobrar o resultado. Você tem que olhar toda a estrutura, você tem que olhar, de novo, o risco que você está correndo. E olhar o risco, você acaba tomando muito mais tempo, você precisa de mais conhecimento do que, de fato, de você olhar produto de investimento. Com certeza. Produto de investimento é o que mais tem no mundo. Você abre uma conta numa corretora, você tem 1 milhão de fundos e gestoras com produtos. O importante é você saber naquilo que você quer e você conhecer aonde você está colocando o seu negócio. Legal. Muito bom. Cara, que aula, hein? Que aula, hein, você aí? Tá gostando? Bom demais. Agora é o seguinte, é uma parte aqui dentro interessante. Agora é o código do mestre. Agora é você que faz pergunta. A gente vai inverter os papéis aqui. Excelente. Uma pergunta. Direto. Você já conhecia sobre investimentos alternativos? Cara, o termo para mim é novo, por incrível que pareça. O termo para mim é novo. Já fiz muitos investimentos, já investi bastante, principalmente em tijolo e no ramo imobiliário, que foi para mim o que deu muito resultado lá atrás, né? Lá atrás. Mas com esse mercado crescente agora, é muito interessante a gente saber que existe investimentos alternativos que saem um pouco fora do tradicional e que podem ser uma opção não só de rentabilidade boa, segurança, mas também que indiretamente pode ajudar algumas áreas, tanto de infraestrutura do nosso país, como pessoas que estão dependendo de alguma renda e que um desses investimentos podem ajudar. Achei interessante toda essa história. Sem dúvida. Então, não conhecia e estou adorando conhecer. Vamos lá. E o que você já ouviu falar sobre fundos de investimentos estruturados? Você conhece alguma coisa? Tem algum fundo que você já ouviu falar? Um FDIC, um FIAGRO? Fundo de infraestrutura? O que acontece? Para mim é um pouco difícil falar sobre isso, porque como você não conhece a minha história, então falar de investimento é assim. Eu parei por 25 anos de negócios. Eu fiquei 25 anos. Imagina um cara que foi para uma caverna. Eu abandonei todos os negócios. Eu tinha mais de 50 empresas. Abandonei todas e fui viver na praia com a família. Fiquei 25 anos fazendo isso, você acredita? Voltei para cá agora, fazendo 2 anos. Então, claro que aquele momento, como eu te disse, a maior parte dos investimentos que eu fiz, que eu achei que era mais seguro naquela época, eram investimentos imobiliários, né? Físicos, o tijolo físico. Eu tirei o que eu tinha de dinheiro investindo em alguns outros lugares para investir mais nisso, que eu achei que isso dava mais segurança. E a época a gente está falando de 27 anos atrás, né? E aí parei. Agora eu voltei para cá, eu vou ter que voltar para esse mundo, buscar esses conhecimentos e voltar a fazer o dinheiro circular, né? Porque a gente sabe que o imóvel ainda é um bom investimento, mas é um investimento totalmente diferente do que o mercado. Hoje o mercado tem que ser mais ágil, você tem que estar mais ligado ao que está acontecendo e não pode investir por investir, né?
para o dinheiro não ficar parado. Eu acho que... Então, hoje no teu portfólio, digamos assim, você estava super concentrado em um ativo imobiliário, ou em ativos imobiliários. Ativos imobiliários. E não tinha posição em outros ativos, em outras classes? Não, lá atrás eu tinha algumas coisas, mas eu achei que não fazia muito sentido. Porque eu transformei esses ativos imobiliários em fonte de renda, né? E que em algum momento me dava uma certa segurança. Apesar de não ter liquidez em alguns momentos, hoje eu comecei a observar mais isso, que a liquidez, principalmente nesse momento do país, está mais complicada. Então isso começa a te acender o alerta que você precisa olhar para alguns outros tipos de investimento e de repente, investimentos alternativos são interessantes. Claro que tem os longo prazos que você aí fica um pouco amarrado. Mas se você souber, tiver conhecimento, eu acho que você pode investir de uma forma segura, com uma rentabilidade muito boa E diversificando o risco. E diversificando o risco, que é a questão dos ovos, né? Numa cesta só. Você tem que... Eu vou te fazer uma pergunta, Emerson. Se você pudesse pegar todos os seus imóveis e colocar num fundo imobiliário, onde você tivesse, além dos seus imóveis, outros imóveis que estivessem dando renda e você tirasse o risco integralmente só dos teus imóveis, você faria? Reformula a pergunta. Você está me dizendo, se eu tirar, só para ver se eu entendi, eu pego meus imóveis, pego o valor desses imóveis, transfiro pro tijolo. Fundo imobiliário. Isso. Porque aí o que vai acontecer? Aí eu estou dividindo o risco com todo mundo, mas eu estou potencializando. Não, seria excepcional, porque eu estaria potencializando todo o meu valor que está parado ali, só dependendo do mercado, para subir ou descer, oscilar. E lá não. Lá eu sei que tem pessoas trabalhando em cima daquele empreendimento que é quase que como comprar na planta, né? Perfeito. Então, entender? Com certeza hoje sim. Antes não faria, porque a minha posição era muito cômoda, como eu queria, estava muito bom. Mas através de um chamado, voltei para cá, agora está aqui. Isso aí. E Tudo assim, tem um propósito, né? Jonas voltou. Volta, Jonas, tá indo pro lado errado. Vai no caminho errado. E aí voltei e agora sim tem que começar a reavaliar tudo isso. Primeiro demorei um pouco para me encontrar o que eu estava fazendo aqui, o que eu vim buscar, hoje que eu já encontrei, então acho que é uma boa alternativa. Só o momento não é adequado. Por que não? Sabe que imóvel hoje está em baixa. Sem dúvida. Né? A gente está no mercado hoje que a segurança jurídica nossa não existe. Então, os valores, ninguém está pondo dinheiro aqui. Então, os imóveis caíram muito e não está vendendo. Então, o ideal talvez é esperar, torcer para outubro a gente ter boas surpresas e mudar alguma coisa desse país. Eu acredito que isso vai dar um boom, principalmente no mercado imobiliário. Eu acho que aí é a hora certa de fazer migrações. Opinião assim de um leigo. E aí uma outra pergunta agora. Rapaz, era uma só, tá vendo? Se você morresse hoje, você tá com tudo estruturado para tua família tocar? Parte sim. Mas bem básica, né? Uma holding bem estruturada, a família com todo conhecimento. A família também já está toda tranquila, bem direcionados. Tem um filho que está nos Estados Unidos, 2 filhas aqui que são empreendedoras já também, então veio na via da família, então estão encaminhadas, independente, mas sim. Agora eu tenho um modelo de equity que eu acho que esse você não conhece. Vamos lá, vai ser um prazer conhecer. Esse é bom demais. Esse é o melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. O pessoal vai ficar com vontade lá que eles não vão conseguir ver, não. Tá? Esse aqui é o que eu estou investindo. É o maior investimento que eu estou fazendo hoje. Esse é o melhor entendeu? que tem. Mas você imagina qual é? O melhor Mas que você tem. imagina qual é? Sem dúvida. E é sobre isso, né? É sobre isso. Acho que Mas esse aqui tem um diferencial ainda. Porque você não sabe quem são. Aí quando eu te falar quem são, você vai ver que faz sentido. É isso aí. É o meu neto de 14 anos e a namoradinha. Que bênção, hein? Esse é o investimento maior que eu faço. Sem dúvida. O teu legado, né? Esse é o legado. Esse é o legado. Cara, você imagina, dependendo aí das decisões que ele tomar e tudo mais, daqui a alguns anos eu posso ser bisavô. Você tem noção, irmão, do tamanho, da grandiosidade que isso representa para um homem? É muita coisa, né? É muita coisa. É semear.
A gente semeia, a gente tá bom prosperando, demais. né? E é legal demais, porque esse é o maior legado. Claro que a gente depende da estrutura para esse legado, né? Isso vem através de exemplo, do conhecimento, dos ensinamentos. Mas você não pode deixar morrer tudo que você lutou, né? Então você precisa realmente ter uma segurança. E é muito interessante, muito legal o que você faz. Eu falei em um determinado momento que eu tenho um amigo que é conselheiro. Acho que ele já não está mais como conselheiro, mas é conselheiro, gente boa demais. Noal, gente boa demais. E ele tem uma preocupação muito grande também com isso, com as famílias que perdem tudo. Isso é comum, né? Isso não é uma coisa esporádica, né? Esporádica. É uma coisa que acontece muito, principalmente nas famílias que vinham já tradicionalmente famílias com uma questão financeira já resolvida, que vinha dos avós, pais e tudo, e chega uma hora que se a coisa não estiver bem organizada, isso acaba com tudo, né? Porque acaba com a estrutura emocional da família, né? É muito difícil. Porque dizem que é assim, quando você nunca teve e continuar não tendo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas se você já teve demais e de repente perder, isso que é difícil, hein? Né? Mas tudo vai de como que você tá com o mestre, né? Se você tá bem apegado ao mestre, isso pode ser ensinamento e... Não tenho dúvidas disso. Perfeito, né? perfeito. Mas assim, é mais difícil para essas pessoas. Que legal. Você fez uma colocação interessante, que gerou uma outra questão. Em tudo isso que você pretende ensinar, e aí? O mestre faz parte desse ensinamento? O mestre é a base. Aí eu gostei. Aí sim, você tá vendo? Então, Então, o transbordo tem a ver com isso. Com certeza. Por isso que é um transbordo. Vocês têm noção, pessoal, o que é o cara sair de um mercado extremamente promissor, onde poucas pessoas têm o conhecimento que ele tem, que ajudam grandes empresários, e ele está abrindo mão de todo esse conhecimento, abrindo mão, entre aspas, né? Para dedicar uma parte do tempo dele para ensinar você, pequeno, que está começando, que você pode ser um investidor, que pode ter investimentos alternativos, onde você, com um pequeno valor, a partir de R$500, você consegue mudar a sua vida. É muito especial isso, irmão. É isso aí. O que você está fazendo. Parabéns. E principalmente tem famílias que às vezes são não só pequeno, mas às vezes o médio até o grande. Poxa, eu vejo tanta gente perdendo dinheiro. Olha, dando um exemplo bem simples aqui. Eu conheço uma pessoa que ele vendeu um grande negócio dele, tinha milhões aplicado na Caixa Econômica, rendendo menos do que o CDI. Perdendo literalmente dinheiro. E por quê? Por falta de conhecimento. E aí, quando essa pessoa morre, tá tudo na pessoa física, deixa a família completamente desestruturada. Aí perde dinheiro para quem cuida do inventário, perde dinheiro. Não, e não é pouco, né? E perde a família, porque a família também não está preparada para lidar com isso. Tá? E acho que o principal ponto do meu conhecimento hoje não é só ensinar sobre finanças, é ensinar que o legado faz parte de transmitir o conhecimento que o patriarca tem para os seus herdeiros, mas com a beleza de saber fazer e continuar aquilo que foi iniciada a construção. Porque não adianta nada você deixar e se perder. E ao contrário, tem muita gente que às vezes deixa grandes fortunas e aí quando o filho vai ver, nem sabia que o cara é rico. Porque o cara foi avarenta, foi mão fechada a vida toda, perdeu de usufruir. Eu já vi acontecer muito isso. Vivia só pelo dinheiro, era rico, mas era pobre. Então também não adianta nada, né? Cara, então pelo que eu entendi, você vai ter que entrar na mentalidade dessas pessoas para explicar para elas a importância de se resolver isso, enquanto ainda está aqui. Também. Isso é pesado, isso é forte, hein, irmão? É forte. Legal. Então vamos dar um exemplo bem prático aí para as pessoas. Bem prático. Eu sou um empresário que tenho algumas empresas, algum dinheiro em algum lugar. Só que meus negócios, só eu que sei. Ninguém da minha família sabe nada.
não tem conhecimento sobre o que eu tenho, o que eu não tenho, não tem acesso a nada, nem minhas contas, nem meus investimentos, nem meus imóveis. Me ajuda. E outra, não estou com a saúde muito boa também, estou com alguns problemas, não sei não. É isso aí. O que você faria? Qual que seria assim? Conselho principal, eu sei que isso aí não é assim. Não é assim, viu, gente? Não é chegar aí. Tem muita coisa, tem que avaliar, tem que entender, tem que ter tudo. Mas assim, de uma forma geral, qual seria encontrou comigo no meio da rua, eu te contei a história triste e você falou... Eu acho que essa é a parábola do jovem rico, né? Então, quando Jesus pediu para ele entregar tudo e seguir ele. Olhando isso de uma forma bastante traduzida, quando o patriarca ele passa para os filhos, ele está transbordando. E o que existe muito nessas famílias, existe uma trava emocional que essa família ela não foi preparada para transbordar. Então, o pai não ensinou, o avô não ensinou, o bisavô não ensinou. Então, fica aquele negócio enraizado no pai e com todas os traumas e as questões mentais que são emocionalmente difíceis. E aí ele acaba não transbordando para a família dele. E ele vai embora e deixa todo mundo depois órfãos de tudo. Não só do dinheiro. De tudo. Eu já vi, eu conheço um caso que um advogado super abundante, o cara era um fenômeno, ele não conversava com o filho não sabia o que ele tinha, não dava amor pro filho, separou da mulher, porque daí estava com a família desestruturada. Então, assim, se você não tem uma estrutura familiar, se você não deixar a tua estrutura para os teus filhos e para os teus herdeiros, não vai. Não é o dinheiro, você é pobre, você não é rico. Então, eu acho que vai muito além, muito além disso. E para você tomar essa decisão de você iniciar esse processo, você primeiro precisa entender sobre o reino. E aí, quando você entender sobre o reino e entender do transbordo, que não é só construir, é frutificar e repassar esse legado e esse conhecimento para novas gerações, você não vai transformar o patrimônio, você vai transformar pessoas. Então, essa é a grande finalidade aqui do... Mas vamos pensar assim, bem direto, você encontrou comigo. Por algum motivo eu te contei isso. Você fala, cara, você tem que fazer isso aqui hoje. Você vai pegar agora. Qual seria o mais importante? Ter tudo documentado, ter alguém de confiança na família, ou mais de um, que ele tem que passar, ou abrir tudo que ele tem, ou contar qual seria a melhor estratégia para ele conseguir resolver os erros que ele cometeu durante todo esse tempo. Eu acho que você começou por o final foi ótimo. Qual foi o erro que ele cometeu e qual que é a principal dor dele com a família dele? O que ele não gostaria que acontecesse, que aconteceu com ele, que ele não gostaria que acontecesse com a família dele, que não se repetisse. E a partir disso gerar o discernimento, ou seja, o que é importante para ele e o que ele tem e o que ele acha o que ele tem. Porque às vezes as pessoas elas têm estrutura, têm patrimônio, mas às vezes elas não enxergam o valor desse patrimônio. Eu vou te dar um exemplo. Tem famílias que têm terrenos que eles acham que o valor do terreno é o valor que compara o metro quadrado desse terreno com o terreno ali do lado. Só que esse cara tem um ativo em cima do terreno dele que normalmente ele não enxerga, que é o potencial construtivo, que é o maior valor do terreno. Sim. Então, e aonde que muitas famílias perdem dinheiro, principalmente em inventário, quando tem muita estrutura patrimonial de imóveis, etc. É no potencial construtivo. Sim. O terreno, 1.000 metros quadrados. Ah, vale quanto? R$5.000 o metro. Pô, tá legal. Só que você poderia construir 21 andares, você teria um VGV de 50 milhões. Esse negócio tem o plano diretor acabou, da região, o cara tem que perdeu avaliar. dinheiro. Então, ele tá deixando estrutura, mas ele não está deixando legado. Porque ele vai deixar para o filho, mas ele não vai deixar para os filhos do filho dele. Então, o objetivo nessa estruturação não é ele deixar para o filho. Ele deixar para o filho dos filhos. Legado. Então, é deixar o legado. E aí, por isso, ele tem que começar no discernimento, entender o que ele tem e o que ele pode gerar de valor em cima do que ele tem hoje. Segundo, estrutura. Holding é super importante, mas você tem que ter uma revisão a cada 2 anos.
A legislação no Brasil ela é frenética. Então, assim, você está adequado, você está sofisticado, você teve novos herdeiros entrando na família, você teve agregados entrando na família, teu acordo de sócios está adequado para isso? Não complexo. Você tem procuração em causa própria, em caso de você falecer, para alguém assumir a administração e você não ficar na mão do interventor e perder todo o teu patrimônio? Então, assim, tem uma série de coisas que são importantes que você está fazendo, que são mecanismos. Interessante, hein? Que vai te dar uma... vai proteger os teus netos. Que é isso. Legal. É o maior ativo hoje. Cara, isso é material de um curso, de uma mentoria, de um treinamento. Sabe disso, né? Com certeza. Que você pegar isso aí, você passo a passo. Isso é legal. A gente vai lançar em breve. Até fazendo uma oferta para você estar aqui, então, Emerson. Legal. A gente preparou um diagnóstico aqui patrimonial para entender se esse empresário, se esse investidor, ele realmente está organizado como os grandes investidores ou se ele está como uma pessoa física, sem estrutura nenhuma e está com seu patrimônio em risco. Então, a gente vai ofertar isso sem custo nenhum. Show. Depois, quando a gente tiver com isso pronto, a gente dividir com vocês. Que legal. Vai ser um prazer a gente Você vai fazer um diagnóstico, eu acho muito importante. Eu trabalho muito com diagnóstico, eu tenho alguns dentro da minha área também. Acho fundamental, porque você precisa saber onde a pessoa está, né, para poder dar direção. E às vezes a pessoa não sabe onde ela está. Exatamente. E um diagnóstico vai te ajudar nisso. Ela está no escuro. Então a gente vai ofertar isso, vai ser um... Muito legal. É um propósito nosso, então a gente quer ajudar aí famílias, empresários. Então a gente vai ofertar espetacular. Eu acho que poder nortear aí é um caminho espetacular. Vai ajudar muita gente, irmão. É isso aí, esse é o objetivo. Agora eu quero que você faça o seguinte. Nós estamos chegando no fim, não. Nós já passamos do fim, mas tá tudo bem. Até depois do fim. Até depois do fim. Até depois do fim. Você vai olhar para aquela câmera sua ali, vai abrir o seu coração e vai falar por que você saiu de uma área tão promissora, com tantas possibilidades, e realmente resolveu fazer isso. Tá? Esse transbordo através de ajudar pessoas que... Cara, é ajudar por transbordo mesmo, que você sabe que você não vai ter retorno disso como você teria dentro da área que você já atua. Então é muito bonito isso. Eu quero que você abra seu coração e fale para as pessoas te seguir. Passa o seu @MárioNetoInvest. @MárioNetoInvest. Isso. Abre o coração para elas. Fala a sua verdade de vida. A verdade ela é simples. A vida inteira eu trabalhei no mercado que é super canibalista. É um mercado super canibalista, motivado puramente por dinheiro, por compensação. E às vezes eu vi muita gente, um passando por cima do outro, um jogando uma casca de banana para cima do outro, pessoas manipulando famílias, pessoas roubando de famílias. E principalmente se beneficiando aí às vezes de pessoas boas de coração, sem conhecimento financeiro e deixando muita coisa de patrimônio na mesa por falta de conhecer, né, de ter conhecimento, de entender sobre estrutura, de ter discernimento das coisas. Então eu vinha buscando cada vez mais a Deus. Quando eu fiz o Legendários no ano passado, até agradecer um grande amigo meu aí que me deu a oportunidade de estar participando do Legendários. Então, quando eu subi a montanha, foi assim um negócio incrível que eu acabei me aproximando muito de Deus e eu vi que não era sobre o dinheiro e era sobre o propósito. Então, eu não sabia ainda qual era meu propósito, eu sabia que tinha um. Então, eu vim trabalhando em cima disso há algum tempo e, de fato, já a querer trazer conhecimento, a desmistificar essa sopa de letrinhas aí desse mercado financeiro, de finanças, de investimentos, enfim, estruturas que muita gente sabe que existe, mas não sabe como é. E hoje o meu propósito é realmente ajudar essas famílias a poderem ter um conhecimento de qualidade e poderem deixar frutos para os seus frutos. Então, principalmente isso. Então, foi realmente um chamado de Deus aí para que a gente pudesse estar servindo, né, e transbordando o conhecimento para as pessoas e principalmente para as pessoas aí que
que não querem olhar só o dinheiro, né? Elas querem olhar para si mesmas e se desenvolverem. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Cara, gostei da sua verdade. A gente está falando sobre colocar Deus em primeiro lugar, né? Abrir mão de algumas coisas. Algumas pessoas têm que subir a montanha para conseguir encontrar com Ele. E você? Já subiu a sua montanha? Pelo menos procurou essa montanha para saber que ela existe? Ela existe, você sabe disso, que ela existe? E se você der o primeiro passo, Ele te pega no caminho. E se Ele te pegar no caminho, irmão, sua vida vai mudar. Você vai prosperar, sua vida vai fazer sentido. Se ela parou de fazer sentido, ela vai fazer sentido novamente. Se ela nunca fez sentido, ela vai começar a fazer. Então, Deus só quer que você dê o primeiro passo em direção a Ele. E o resto Ele vai te encontrar. E aí, tem uma mudança como essa. Ele abre mão de tanta coisa para poder ajudar você. E se você acha que entrar em contato com Ele, você vai aprender só sobre investimento, lesa engano. Ele vai te ensinar sobre o reino e muito mais. Você vai aprender que investimento alternativo também talvez seja saber usar bem o seu dinheiro. É saber gastar onde é extremamente necessário, onde é mais necessário, e deixar de gastar onde não deve. Isso também é uma forma alternativa, né, de você deixar de sair pelo ralo. Porque se você conseguir organizar bem as suas finanças, com certeza você vai ter, todo mundo tem potencial para investir. E Ele está abrindo um caminho. Se eu fosse você, eu buscava. Até porque você tem que buscar, porque assim, a prosperidade começa com uma decisão. Qual a decisão que você está tomando hoje? Quer continuar como está ou quer mudar de vida? A decisão é sua. Meu irmão, aí. que Deus abençoe você, Mário. Obrigado. Deus te Obrigado abençoe. pelo Mário convite. Neto Investe. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo Mestre Talks. Muito bom estar com vocês hoje à tarde. Vem com o Mário. Entra na minha página lá do Instagram, Mário Neto Investe, e vai ser um prazer poder te trazer conhecimento de qualidade aí e te mostrar esse caminho através do reino. Isso aí, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, meu irmão. Muito bom. Tem uma reunião.